parte de pais e adultos que têm bons exemplos. Não desejo bênçãos diretas às crianças de Deus. Desejo bênçãos às crianças que venham da parte de pais e adultos que sejam capazes de dar os melhores exemplos. Porque aí tem que... A lei de Deus que fui eu, Moisés, que entreguei. E agora tem a poesia a Deus. Lá atrás, há 3.350 anos, ele falou de fora e eu escrevi na pedra, em 40 dias, no Monte Horebe, na cadeia do Sinai. Está bem? Os 10 mandamentos, o supremo documento de ordenança divina. Agora tem a poesia a Deus. Por que que ele está falando? Dele mesmo, na primeira pessoa do singular masculino. Por quê? Porque eu e ele ficamos um só na máquina de escrever com papel, e ele escreveu dele a poesia a Deus. Agora eu vou pedir às crianças que me façam uma demonstração intelectual, ou científica, ou técnica, ou doutrinária, da profundidade iniciática transcendental da lei de Deus e da poesia a Deus, desses dois supremos documentos que Deus manda a vocês, mandou a vocês através de mim? Não, gente. Isso seria estupidez de minha parte. Eu quero fazer como eu quero, e não como vocês querem. Repito, gentinha pequenina, miudinha, vocês são miúdos no corpo, mas não no espírito. Eu desejo a vocês bênçãos divinas, sagradas, mas que venham de pais decentes, capazes de darem os melhores exemplos. Porque as crianças aprendem mais com exemplo do que com pancadas e discursos. Ouviram bem? Esse é que é o problema. Aqui. Eu tenho que ser duas autoridades. Mais divino do que está não pode ser. Quem vai falar de divino agora? Começando. Aqui, espera um pouco. Quem mais? Aqui tem alguém que veio de vocês? Está vendo alguma coisa, filho? Não? Não está vendo nada? Está vendo tudo, gente. Aqui dentro não tem um cego, tem? Pode falar, filho. Graças a Deus, mestre. Eu vou tentar, mas está difícil para mim. O Senhor nos arrebatou em espírito. O próprio Deus falando pelo Senhor. Esta unidade, mestre, total. Não existe matéria, não existe começo nem fim. O Pai Divino interpenetrado de cada um de nós. Graças a Deus, mestre, o Senhor, esse anjo que anda pelo meio do céu, para lá e para cá, sua voz estremecendo o infinito e a eternidade. O Senhor, nesse momento, está mais em fogo do que quando desceu do Monte Horebe com a tábua da lei. Está encandecendo tanto o mundo material como o mundo espiritual. Está aí o Senhor Jesus, o Senhor Jeová, o próprio Deus dessa fusão. A treva desapareceu completamente, não existe treva a este momento. É tudo brilho, é tudo glória. O Senhor se destaca em vários duplos, falando com cada falange de acordo com ela. Os espíritos estão curvados na sua frente, se derretendo também em fogo de acordo com o merecimento de cada um. Eu vejo, graças a Deus, os espíritos mais chegados. É uma luminosidade maravilhosa. Eu vejo, mestre, graças a Deus, os espíritos devedores e que querem se achegar a
carga eletromagnética vão mudando a personalidade de cada um, a vestimenta. Eu vejo crianças que são espíritos de devedores, mas a esta hora, quando eles se curvam diante da verdade, eles vão ganhando os seus níveis de merecimento. Vejo, graças a Deus, o Senhor vem de lá de trás com essa roupagem africana, puxando essa gente para cá, impondo as mãos sobre a cabeça deles. Esses espíritos, mestre, graças a Deus, vão tomando uma tonalidade muito bonita. Eu vejo agora, mestre, que estamos na beira de um poço desta água cristalina. O Senhor transforma essa água nesta unidade divina. O próprio Deus, esta água voltando a Deus. Eu vejo, graças a Deus, o Senhor subindo a esta montanha, carregando o Monte Sião, levando os espíritos merecedores ao topo dessa montanha. De lá do topo dessa montanha, do Monte Sião, estão cantando o hino de Moisés. Bem, fica aí. Graças a Deus. O hino de Moisés, idolatria com os trouxas. Tomem muito cuidado. Vejam bem o que vão levar daqui. Quando as criancinhas, já disse, façam-se adultos, bons adultos, e que os pais tenham a decência suficiente de darem os melhores exemplos. Os pais só não, os adultos em geral. O caso é esse. Falem minimizando tudo agora, eu falo porque eu tenho que fazer. Ele já disse tudo e, portanto, é um resumo. Toca. Graças a Deus, vejo o sagrado princípio manifestando-se através do Senhor Jeová, de Jesus e do Senhor, mestre. Graças a Deus, o ambiente está num esplendor divino, num brilho cristalino, a presença aí de todas as correntes de trabalhadores. Graças a Deus, vejo bilhões de crianças aí trazidas, crianças pobres, nuas e famintas e outras. Para essa parte, essa assistência aos sofredores e tudo. Passa por cima, adiante. Graças a Deus, mestre, o ambiente não tem forma, é só brilho. A manifestação de Deus nesse brilho infinito e eterno, o Espírito da verdade do Senhor, os 10 mandamentos da lei e essa festa divina do Evangelho eterno. Isso, adiante. Com a graça de Deus, pude ver a manifestação de Deus, o nosso Pai divino. Com a graça de Deus, o triângulo sagrado divino, o Senhor Jeová, o Senhor e Moisés, o Senhor e Jesus. Graças a Deus, essas comunidades diversificadas que aí estão e essa enormidade de crianças com a graça de Deus. Adiante. Graças a Deus, mestre, o Senhor já disse tudo. Tá bom? Agora, se cada um filho de Deus, no comportamento para com Deus, no momento, os 5 bilhões e 450 milhões de habitantes que têm agora encarnados na Terra, no momento dissessem, vamos todos ao viver a lei de Deus, acabariam todos os crimes, corrupções, droguismos, imoralidades e depravações. Esse é o poder da lei, porque é do mesmo Deus. Esse é o grande problema. Agora eu quero falar com crianças que nunca falaram comigo. Agora tem uma coisa. Bem, você é o Isaac? É? Levanta a cabeça. Olha para o boco. Quero ver aqui. Aí, já começamos muito bem. A outra. Bem, é preciso dizer que até no livro de Jó, na Bíblia, salienta isso. Deus marca na mão direita de seus filhos a longura dos dias na carne, na esquerda, caracteres e honrarias. São 7 tipos de mãos, 6 específicas, uma genérica. 5 linhas principais, 7 sinais móveis, 7 críticos, montes e detalhes. Não existe um piromante perfeito no mundo. Eu sei que não existe. Ninguém alcança a profundidade da justiça divina, marcando o que tem de marcar. Com mais de 60 anos de prática e conhecimento, e vendo espírito e outras coisas, eu ainda vejo mãos que me surpreendem de tanta precisão da justiça divina.
Tá? São duas coisas que eu quero vos dizer aí, principalmente aos donos da casa. Eu não vejo ninguém com competência nos nossos meios para fazer o receituário médico e nem ver irmãos ou fazer psicometria. Não vejo, não tenho. Tá bom? Não tenho, porque não conheço alguém que tenha competência para fazer um receituário perfeito, nem médico, meu filho, porque não atinge a profundidade de tudo, porque quem encarnou tem que desencarnar um dia. O médico o que é? O que é o médico? Eu não deixei corpo na terra 3 vezes, com Enoque, com Moisés e com Elias. Jesus não deixou corpo, mas nós vamos embora. Não vamos embora? E quem deixa corpo, como é? Ela, por exemplo, é médica. Eu pego você e digo assim, Kátia, vem aqui. Se você deixar morder mais um só sobre a terra, eu te arranco uma orelha. Pronto, ela ficava assim, nem que tivesse uma fábrica de orelhas. E aí? Então, olha, em termos de receituário médico, de psicometria e irmão, não conheço ninguém na nossa roda com competência. Está ouvindo bem, seu Luiz? Porque isso aqui é propriedade da Lúcia, o próprio, família o Luiz, família o Ney, o coronel, ele é o também coronel aí, famílias os outros, o Sampaio, por exemplo, que é genro da Lúcia, vocês vejam como vão fazer, dirigir as coisas, tá bem? Não tenho nada com isso. Não. Eu entreguei tudo que devia entregar, a restauração do Espiritismo, a Bíblia final do Evangelho Eterno, o Divinismo, tudo está entregue. Para falar a verdade isso, não existe uma vírgula que prove que eu ainda devo fazer alguma coisa no mundo. Não existe. Se Deus dissesse assim, filho Elias, falta uma vírgula, eu ia perguntar para ele, então, Pai divino, qual é? Eu não sei. Já entreguei tudo. É com vocês. O Evangelho Eterno, a Bíblia final, o Divinismo. Vem aí um dilúvio de fogo, um cataclisma que vai reduzir os efeitos a um terço, como é bíblico, do sermão profético de Jesus e do Apocalipse. Vai haver uma seleção, uma expulsão dos rebeldes e dos cabritos. O terço que sobrar vai viver Isaías capítulo 11, aquela divina civilização. Mas por que o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos? Por que eu e Jesus não fundamos a divina civilização? Porque nos assassinaram. Me degolaram e puseram Jesus num T. Aquela haste de cima da cruz nunca teve. Como é que defuntos iam realizar a divina civilização? Não houve civilização. Não há, nunca foi. Esse lixo que está aí chamado humanidade vai dar em divina civilização? Nunca. Tem que haver a redução a um terço, a expulsão dos rebeldes e dos cabritos. O terço que sobrar vai ser divinista do Evangelho Eterno. Esse terço vai viver, realizar a divina civilização. Porque em Deus nada volta atrás. Em Deus tudo é eterno, perfeito e imutável. E acabou-se. Deus vos diz assim, filhos, cresça e apareça. Este é o grande problema. Então aqui está muito jóia. Entrega para ele o que você disse. Você. Agora eu vou dizer para ele assim, vem cá, seu Isaac. Você entende isso que o vô vai falar? Use o verbo indicar no indicativo presente masculino singular. Aqui já está começando a ter triângulo na mão direita. Veja, já diferentes níveis de evolução, hierarquia. Você se chama? Joyce. Como você se chama? Fala. Fala. Por que não fala? Ela é bem saudável. Você dá calcinha de menor e Carol de melagrão de vez em quando, e imita muito doce que está fazendo. Tá? Aí, olha
só. Vai, não vou falar nada. Falou comigo antes? Não. Já? Viu a mão antes? Então toca. Troca. Você já falou comigo antes? Não, viu? Digamos que viu a mão antes? Hoje, até aqui é tudo especial. Um dia e outro, mas é tudo especial. Janaína, a única coisa que eu queria que ele fizesse é me dar chuleta para eu mandar para fora. Pessoal, vai. Falei com você, e ela não. Muito lindo. Perto um do outro. Nós já somos muito infusos, mas ainda não somos infusos totais. Eu e Jesus. Então eu estou querendo para mim o quê? Mais infusão. E agora? Não, calma. Quantos anos você tem? Diferentes funções na vida por aí afora. Cada um é cada um. Quem mais? Toca. alguma criança que você falar com você? Falta alguém falar comigo que nunca falou antes? Muito bem. Quem quer cuidar disso aqui? Tá. Ô Luiz, vamos sentar aqui. E eu escrevi as 7 dimensões entrando no plano espiritual. Agora eu queria ver na carne por aí quem me vem falar o que eu escrevi naquele papel. Tá? Eu sei infinitamente mais do céu do que da terra. E se não fosse assim, estaria mal. Esse é o grande problema. Agora eu quero é trabalho. Primeiro lugar, Luiz, levanta. Pega esse boletim. 98. Essa mensagem divina é de hoje. Olha só, qual a diferença entre profetismo e o imundo padretismo? Profetismo é mediúnico, revelacionista. Aqui está escrito o que é profetismo. E o que é padretismo é tudo aquilo que atrapalhou a vida da humanidade até hoje. Porque saiu de Deus, saiu da justiça de Deus, saiu dos dons de Deus que vivem insultando, saiu dos 10 mandamentos, mais ainda o clericalismo, e saiu dos santos anjos, espíritos mensageiros de Deus. Profetismo é ciência divina, padretismo é imundícia humana. Ele vai ver. Cada um tem disso aí. E as crianças? Então, olha, os adultos acompanham a leitura. E agora, quem pensou que eu vim aqui para dar conselho à criança, essa estupidez eu jamais faria. Como é que eu ia dizer para as criancinhas queridas aí, cada joia que tem por aí, para acompanhar a leitura? Tem gente que está ao meu redor há 30 anos e faz pergunta a vovó. E agora? Então acompanhe, veja só a diferença entre profetismo e padretismo. Padretismo entre o que é de Deus e o que é corrupção humana. Devagar. Qual a diferença entre profetismo e o imundo padretismo?
Qual a diferença entre o profetismo e o imundo padrequismo? A Bíblia inteira prova que Deus tudo fez para implantar o divino profetismo. E a graça da revelação perene, enviando grandes dotados de dons, poderosos videntes, pessoas que tiveram contatos com Deus e os seus anjos, que quer dizer espíritos mensageiros, os Gabriéis da Bíblia inteira, os verdadeiros produtores de sinais extras, os ditos milagres atribuídos aos patriarcas, Moisés, os profetas e Jesus. Se não fossem Deus, seus anjos ou espíritos mensageiros, e os grandes vultos bíblicos dotados de dons, principalmente os poderosos videntes, a Bíblia existiria? Repita isso. Se não fossem Deus, seus anjos ou espíritos mensageiros, e os grandes vultos bíblicos dotados de dons, principalmente os poderosos videntes, a Bíblia existiria? Mas imundos padrequismos, primeiro os rabinos judeus e depois os previstos no capítulo 13 do Apocalipse, e surgidos em Roma a partir de 313, tudo atraiçoaram, impondo idolatria, fingimentos, engozos, discursos hipócritas, falsas ciências e falsas humildades, para rasgar o dinheiro e a obediência dos simplórios, dos seus estúpidos crentes. Nem precisa, vai a Deus. Aprendam com Deus, Moisés, os profetas e Jesus, a diferença entre o divino profetismo e os imundos padrequismos. Abaixo vem os 10 mandamentos conversados e sintetizados, os textos bíblicos acerca dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. Abaixo daquele último versículo acerca dos dons, que diz: aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus. Deus, Moisés, os profetas e Jesus mandam cultivar as graças do divino mediunismo para haver perenes contatos com os anjos, os espíritos mensageiros de Deus, implantando a doutrina viva, científica, experimental, a produtora de sinais extras, prodígios, os ditos milagres, tudo aquilo que a Bíblia ensina do Gênesis ao Apocalipse. Deus, Moisés, os profetas e Jesus mandam cultivar as graças do divino mediunismo para haver perenes contatos com os anjos, os espíritos mensageiros de Deus, implantando a doutrina viva, científica, experimental, a produtora de sinais extras, prodígios, os ditos milagres, tudo aquilo que a Bíblia ensina do Gênesis ao Apocalipse. Depois os imundos clericalismos foram surgindo, perseguindo de morte os portadores de dons, os zeladores das verdades divinas, e os filhos de Deus foram embrutecendo, duvidando e caindo em ateísmos, materialismo, imoralismo e depravações, havendo até quem tenha vergonha de falar em si. Isso repete bem. Depois os imundos clericalismos foram surgindo, perseguindo de morte os portadores de dons, os zeladores das verdades divinas, e os filhos de Deus foram embrutecendo, duvidando e Não caindo. façam barulho, criança. Para, ouçam bem. Depois os imundos clericalismos foram surgindo, perseguindo de morte os portadores de dons, os zeladores das verdades divinas, e os filhos de Deus foram embrutecendo, duvidando e caindo em ateísmo, materialismo, imoralismo e depravações, havendo até quem tenha vergonha de falar em Deus. Mas entendam que tudo isso foi previsto por Jesus e o Apocalipse, motivo porque anunciaram, para antes de findar o segundo milênio, os terrificantes cataclismas que reduzirão os viventes a um terço. Estudem Mateus capítulo 24 e 25 e Apocalipse
capítulos 17, 18, 19 e 20. O findar do segundo milênio apresentará a natureza de pernas para o ar, e os humanos entregues aos mais hediondos creios, sangueiras por muitos motivos, droguismos e vícios nefandos, corrupções, imoralismos e depravações incontáveis. O findar do segundo milênio apresentará a natureza de pernas para o ar, e os humanos entregues aos mais hediondos creios, sangueiras por muitos motivos, droguismos e vícios nefandos, corrupções, imoralismos e depravações incontáveis. Abaixo agora vem subtítulo: mas não haverá o fim do mundo e da humanidade. Haverá um novo céu e uma nova terra, como está anunciado no capítulo 21 do Apocalipse. Porque Deus cumpriria suas promessas bíblico-proféticas. Mas não haverá o fim do mundo e da humanidade. Haverá um novo céu e uma nova terra, como está anunciado no capítulo 21 do Apocalipse, porque Deus cumpriria suas promessas bíblico-proféticas. E importa que saibam das seguintes verdades bíblicas. Até Jesus, o que Deus enviou foi o código divino de conduta e fez Jesus informar. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. E o Evangelho de Deus, o eterno, o perfeito, sem omissões, sem falhas, Deus veio a prometer no Apocalipse 14, versos de 1 a 6. E o Evangelho de Deus, o eterno ou perfeito, sem omissões, sem falhas, Deus veio a prometer no Apocalipse 14, versos de 1 a 6. Elias veio entregar o livro Evangelho Eterno e orações prodigiosas, contendo o divino documentário bíblico e verdades divinas como as seguintes. Elias veio entregar o livro Evangelho Eterno e orações prodigiosas, contendo o divino documentário bíblico e verdades divinas como as seguintes. São os 4 itens fundamentais que dão o nome ao livro Evangelho Eterno. Falando sobre o princípio Deus, o Espírito Filho, o carro da alma e a matéria ou cosmos. Agora preste atenção no final deste boletim. Ele vai repetir isto 3 vezes. Porque vocês podem contar aqui, quantos encarnados estão presentes. Agora, o que tem no mundo espiritual aí, de milhões, bilhões de espíritos, dos mais iluminados, santificados, até os mais trevosos, distantes, sofredores e mundos ainda bem afastados. E depois nós vamos pedir a Deus por eles. Agora ele vai ler isso 3 vezes. Entendam que, com a entrega do livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus também cumprirá o prometido em Joel, capítulo 2, verso 28, enchendo os cultos divinistas de farturas de grandes videntes, para que, havendo grande comunhão entre encarnados e desencarnados, comecem a pensar sério na divina promessa feita em Isaías, capítulo 11, a realização da divina civilização. Entretanto, saibam, o rigor da justiça divina cortará reto e profundo, esmigalhando os traidores das verdades bíblico-proféticas. Feliz daquele que for encontrado com Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos, seus anjos, que quer dizer espíritos mensageiros. Entendam que, com a entrega do Evangelho Eterno e orações prodigiosas, Deus também cumprirá o prometido em Joel, capítulo 2, verso 28, enchendo os cultos divinistas de farturas de grandes videntes, para que, havendo grande comunhão entre encarnados e desencarnados, comecem a pensar sério na divina promessa feita em Isaías, capítulo 1, a realização da divina civilização. Entretanto, saibam, o
o rigor da justiça divina cortará reto e profundo, esmigalhando os traidores das verdades bíblico-proféticas. Feliz daquele que for encontrado com Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos e seus anjos, que quer dizer espíritos mensageiros. E mais uma vez, e prestem bem atenção na repercussão disso no mundo espiritual, porque está um silêncio do outro lado enquanto isso está sendo lido, e se uma mosca voasse lá se ouviria. Toca. Entendam que, com a entrega do Evangelho eterno e orações prodigiosas, Deus também cumprirá o prometido em Joel capítulo 2, verso 28, enchendo os cultos divinistas de farturas de grandes videntes, para que, havendo grande comunhão entre encarnados e desencarnados, comecem a pensar sério na divina promessa feita em Isaías capítulo 11, a realização da divina civilização. Entretanto, saibam, o rigor da justiça divina cortará reto e profundo, esmigalhando os traidores das verdades bíblico-proféticas. Feliz daquele que for encontrado com Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos e seus anjos, que quer dizer espíritos mensageiros. Vai para lá. Vem aqui, vai aí. Ué, duas, não é? Não, uma por Borba e outra por Margem. Estamos recebendo as crianças um Evangelho eterno e mais. Olha isso, está com medo que eu vou ficar aqui. Pega aí o terceiro, toca. Entra lá. Entra lá. Jorge, entra lá. Mas é pedindo pelos filhos de Deus que nos comportamentos para com Deus e o próximo transgrediram a lei de Deus. Os que têm chafurdado nos lugares de grande ranger de Deus e que estejam em tempo de poderem receber retirada, tratamento dos benefícios e escolaridade. As verdades são três só: retirada dos lugares de grande ranger de Deus, tratamento dos perispíritos. E aí vai haver muito tratamento, porque cegos vão ver, surdos ouvir, chagosos consertados, aleijados consertados repentinamente, gente que foi com maca, gente que foi sem braço, sem perna e por aí afora, recuperando tudo. Nisso os videntes precisam prestar atenção, porque costumam falar de glorioso, de mim, de Jesus, não sei o quê, e deixam esses espíritos esse maravilhoso trabalho do socorrismo divino para com espíritos filhos de Deus, já merecedores de recolhimento, tratamento e escolaridade. Tá bom? Só isso aí? Tá. Primeiro a mesa. Estamos nos referindo, estamos nos interessando a Deus referentemente aos espíritos sofredores, de variada ordem. Vejam bem, não há quem não tenha familiares, amigos, parentes, tudo, nos planos de luz e glória. Não há quem não tenha. Que a família humana não são meia dúzia de encarnados. E não há quem não tenha familiares, amigos, parentes e tudo, nos lugares de pranto e ranger de dentes, nas monstruosidades, nos lagos de sangue podre, nas trevas, tudo isso. Não há quem não tenha parentes, amigos, familiares lá. Todo mundo tem, nos elevados níveis de luz e glória e nos sofrimentos de variada ordem. Nós estamos pedindo a Deus, então primeiro vamos falar aqui da mesa. Toca você. Prestem bem atenção. Graças a Deus, mestre, os céus se fendem diariamente uma força que é passada por todos os mundos, os céus todos se comovem, se locomovem, e das profundezas mais profundas
todos sentem a ajuda que está indo, e em todos os níveis, milhares e milhares de espíritos são retirados, alguns conseguem sentir ajuda, outros estão muito inconscientes, mas são ajudados do mesmo modo, aquelas escamas começam realmente a cair. Não dá para dizer, né? Milhares das mais profundezas, como também sempre que existissem, ou que eu só pudesse ver, começa esse trabalho maravilhoso, a Mãe Maria radiosa, em mesmo, né? Espero que todos Adiante. Graças a Deus. Eu vejo, mestre, o ambiente como estava no início, tudo maravilhoso, tudo divinamente aberto. Eu vejo, mestre, graças a Deus, das mãos do Senhor Jeová, esta capa branca que ele lhe envolve e também esta capa azul. Agora, como o Senhor disse dos precisados, está esse trabalho intenso. Mas, mestre, espírito que estava como pedras e paus e que já vem sendo merecedores, eles são tirados dos seus locais, levados para outros locais onde tomam banho, são lavados, trocam de roupa. E eu vejo, mestre, veio uma multidão, mas uma multidão muito grande à frente do Senhor pedindo. O Senhor espalma as mãos em direção desses espíritos. Estas chagas, graças a Deus, mestre, vão caindo desses espíritos. Eles vão ficando limpos. Eles olham ao Senhor com muita alegria e muito pranto. Chama o Senhor de Deus e é Deus manifestado nesse irmão. Eu vejo espírito que não tem perna para andar, mas vão crescendo as pernas e eles vão seguindo em passos curtos, mas de acordo como vai se prolongando, eles vão andando bem rápido em direção à justiça divina. Espíritos que não têm visão, eles começam a enxergar essas cataratas imensas que caem dos seus olhos, e eles olham em volta e começam a enxergar tudo que está em volta. Esse chagoso se dá a mesma coisa. Espíritos que há séculos e milênios estavam sem ouvir nada, eles começam a ouvir tudo. Aí, graças eu quero dizer a uma Deus. coisa a vocês. Os pais, as mães, seja quem for, peguem este livro dados às crianças e guardem bem isso até que estas crianças possam ler, tá bem? Senão isso aí vai virar fangai e sujeira bem depressa. Isso aí não foi dado para que estas crianças os tenham quando tiverem idade de ler e entender, tá bom? Isso não foi dado para ser o quê? Brinquedo de criança, tá? Sou rigoroso. Adiante, resumindo, toca. Graças a Deus, mestre, eu pude ver o senhor aí falando a multidões. Graças a Deus eu vi que por entre essas crianças que estão aí presentes, muitas se destacaram pela idade espiritual, pelo lastro doutrinário, pelos recursos mediúnicos, se apresentaram aí como adultos, mestre, e com muita disposição foram trabalhando, distribuindo boletins, panfletos, levando a verdade e a doutrina adiante com muita coragem. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre, eu pude ver muito recolhimento em subcosta, muito espírito que já merecia sendo retirado, graças a Deus. Com a graça de Deus, mestre, eu pude ver que essa ajuda vem do Pai Divino, o Senhor filtrando o sagrado princípio no planeta. Com a graça de Deus, pude ver também grande parte desse recolhimento, não se vê início nem fim. E com as graças de Deus, mestre, muitas crianças carentes aí, crianças esqueléticas, paizinhos, mãezinhas esqueléticas. E com as graças de Deus, pude ver farta distribuição de alimentação, de água, de muita ajuda, com as graças de Deus. Graças a Deus, mestre, eu pude ver que com esse pedido que o senhor fez, mestre, abalou todo o planeta. Não ficou nada sem ser atingido por essas graças de Deus, e até onde o Pai
múltiplas camadas, né? E foi ajudando encarnados e desencarnados, graças a Deus. Graças a Deus, a gente vê uma infinidade de espíritos sendo atendidos nesse exato momento. E o trabalho continua, mas tão grande quanto os espíritos que estão sendo retirados, sendo tratados por médicos, entregue de folhetos, livretos. A gente vê assim uma imensidão de trabalhadores na sua relatividade, fazendo aquilo com todo o coração, com muito carinho, mas com aquela supervisão rigorosa da justiça de Deus, graças a Deus. Fala alto, se puder. Estendendo as mãos, segurando as crianças, chorando, ajudando, gritando, sorrindo, e a mão de Jesus estendida, mostrando as chagas, pedindo ajuda. Em nome de Deus, que nós sejamos mais limpos do coração. Toca. Graças a Deus, mestre, por te ver um brilho divino. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre, esta casa ganha grandes feixes de luz iluminando a todos, a terra também iluminada pelo Senhor. Em todo o planeta, todos recebendo muita ajuda. Na subcrosta, a grande Mãe Maria, um grande trabalho. Ela tem dado muita ajuda a muitos espíritos sofredores. Ela também pude ver uma fila de crianças que passa pelo Senhor e ganha também muita ajuda. Muitas crianças sendo ajudadas pela grande Mãe Maria também no ambiente, graças a Deus. E muitas crianças sendo ativadas dos chakras coronários. E também, quanto ao serviço sobre Bezerra de Menezes, foi o que o Luiz falou, muitas crianças, muitos cegos sendo ajudados, muitos coxos também, e surdos também sendo muito ajudados com a graça de Deus. Com a graça de Deus, né, a gente pode ver o próprio Deus manifestando no máximo de luz, ao máximo de trevas, ajuda em todos os níveis, em mínimos detalhes, e alegria também dos trabalhadores de poder estar participando, graças a Deus. Graças a Deus, o céu aberto com muita luz divina, o mestre totalmente transparente, o próprio Deus se representando nele. Graças a Deus, uma convocação de trabalho muito ampla. O mestre ordenando, nós, muitas mulheres bíblicas, recebendo aí junto de Maria e toda a sua falange socorrista, essa responsabilidade. As crianças aqui convocadas para o trabalho, graças a Deus, energizadas, transformadas em verdadeiros trabalhadores, graças a Deus, eu posso vê-las, legiões e legiões de crianças que chegam, convocadas para o trabalho divinista, graças a Deus, esse evangelho presenteado a essas crianças, eles se multiplicam no plano espiritual. Todas as crianças que chegam aqui recebem esse evangelho. Essas crianças com o evangelho totalmente, com uma responsabilidade, um preparo divino para tocar e ajudar na hora pior que se descortina diante de nós, muito triste. A grande mãe em pranto, trabalhando com toda a legião de trabalhadores, nós na carne e fora da carne, com muita responsabilidade com esses espíritos. Mais uma promessa divina que se estoura no ambiente, a gente ouve Deus prometendo, Ele cumprirá a ajuda espiritual, videntes e videntes estourando em todo canto do mundo. Aonde vá um divinista, ali Ele estará. Ele promete, graças a Deus, Madalena de joelhos, na frente do Mestre, muito brilhante, pedindo ajuda para esse grande trabalho que ela está encarregada. Da vidência, ela pede forças, o Mestre toca nela com a vara de ferro e Madalena se energiza, ela cresce muito como uma rosa resplandecente que enche todo o ambiente, se despedalando. Está muito bonito, eu não tenho condições de descrever o que mais vejo, mas que Deus nos dê força e ajuda para o trabalho que Ele nos incumbe no momento.
graças a Deus, que Deus abençoe o nosso mestre cada vez mais. Muito obrigada. Com a graça de Deus, mestre, Deus se manifesta nessa balança, segurando, mas vão descendo para esse campo de trabalho, mas posso ver o Senhor Jesus estendendo as mãos, e essas graças vão se processando nesses espíritos que estão aí recebendo, porque já estão merecendo. Há aquele brilho de dentro para fora que vai aflorando, aonde vão desmanchando aquelas escamas, cegueiros, aleijumes. Posso ver, mestre, que o Senhor, olhando para a humanidade, vê a tristeza, a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, e olha para o céu e vê a luz e a glória, o brilho e o poder. Baixa a cabeça e se enche de emoção, seus olhos ficam cheios de lágrimas, mas vem aquela mão de Deus em cima de si, abençoando e consolando, mestre. E o Senhor está pedindo por esta humanidade. Continua com a graça de Deus, porque também vão se apresentando aí os representantes da humanidade que pedem para si com a graça de Deus. Eu vou ficar perto de 70 mil anos numa superintendência disso. Eu sou aquele de quem diz em os capítulos 12 e 19 do Apocalipse: um semelhante ao Filho do Homem vos conduzirá com vara de ferro e ele é cheio de galardões. Eu e Jesus pertencemos a uma superintendência muito superintendente. Não somos ligados, escravizados a um planetinha como este e uma humanidade como esta. Isso seria condenação e não premiação. Abaixo de nós, muito espírito tem para servir. E questões para chegarem a nós são difíceis. Antes de chegarem a mim, a Jesus, por exemplo, nesta galáxia, antes de chegarem a mim, a Jesus, muito espírito de muita competência tem aí para atender. Isso é difícil. Então nós vamos terminar. Mas por causa dessa criançada toda que está aqui, maravilhosa, tudo isso gostaria de estar lá fora brincando entre elas, porque adultos não divertem crianças. Então eu conto aqui um negócio de um livro americano. É fabuloso num exemplo esse livro americano. Até já deu um filme. Num lugar dos Estados Unidos, uma cidadinha pequena, uma vila, quando a filhinha de um casal completou 7 anos, os pais convidaram os pais e as crianças para fazerem uma festa pelos 7 anos da filhinha. Então apareceram os pais e as crianças. Tinha palhaço, tinha cantor, tinha tudo quanto era divertimento. E a criançada assim, não é? Quase com cara de fundão. Quando aquela festa foi terminando, e os adultos satisfeitos com tudo, a menininha de 7 anos e coleguinhas falaram assim: papai, nós podemos agora ir brincar lá fora? Está terminado tudo.
Obrigada.